Olá, 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 tudo bem com você? Sou o professor Emerson de Matemática. Então, terceiro ano do ensino médio, a gente tem muito conteúdo para você, de forma muito interessante, certinho? Já vimos a equação geral da circunferência, hoje a gente vai trabalhar a equação reduzida, então você tem que acompanhar e prestar muita atenção no que a gente vai abordar para você, correto? Sou o professor Emerson e vou te ajudar muito no campo da matemática, certinho? Então, vamos lá? Você vai gostar muito. Vamos falar hoje da equação reduzida de uma circunferência. Então, da mesma forma que equacionamos uma reta, correto? É possível também representarmos uma circunferência na forma de equações. Utilizando o seu centro, dá para perceber aqui, ó. Eu tenho um centro e eu tenho um ponto D que tem coordenadas x, y, certo? A distância desse centro de coordenadas A e B ao ponto D é determinada pelo raio. Você consegue visualizar melhor aqui, ó. Eu tenho um centro com coordenadas A e B e eu tenho um ponto D com coordenadas x e y. Essa distância exatamente daqui é o que a gente chama de raio. Se eu aplicar a fórmula da distância entre dois pontos, o que vai acontecer? A distância entre o centro de uma circunferência e um ponto genérico a ela, eu posso determinar a distância entre dois pontos, que é o quê? A coordenada de x do ponto D menos a coordenada de x do ponto A. Por isso que vai ficar x menos a ao quadrado. Mais a coordenada de y do ponto D menos a coordenada de y do ponto C. Y menos b ao quadrado. Essa raiz aqui é por causa da distância entre dois pontos, que já abordamos aqui, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter que tirar da raiz. Então eu vou levar ao quadrado em ambos os lados. Por isso que apareceu o quadrado aqui, tá? De tal forma que eu tenho isso aqui ao quadrado igual a isso daqui, certinho? Mas como essa distância é igual ao raio, e aqui está ao quadrado, vai ficar dessa maneira aqui, ó. A gente vai chamar isso aqui de equação reduzida de uma circunferência, certo? Bora entender isso melhor. Determine a equação reduzida da circunferência de centro menos 4 e 1 e raio 1/3. Eu tenho a fórmula, presta bem atenção. O R eu tenho que é 1/3, vai ficar 1/3 ao quadrado. O centro é sempre as coordenadas de A e de B, não esqueça disso. O centro é o A e o B. O A é menos 4 e o B é 1. Por isso que no lugar do A tem menos 4, jogo de sinal, e no lugar do B tem 1. Resolvendo aqui, eu vou encontrar essa equação como a equação reduzida da circunferência que tem esse centro e esse raio, beleza? O mais importante aqui é lembrar da fórmula, certo? Exemplo 2. Obtenha o centro e o raio da circunferência. Aqui já deu a equação, presta bem atenção nesse detalhe, certo? Eu quero saber o centro e o raio. Eu reescrevo a equação genérica da circunferência reduzida e reescrevo a equação do problema. Aí você compara. X menos A e x menos meio quer dizer que o A é meio. Y menos B e Y mais. Opa, aqui mudou o sinal, então isso quer dizer que esse B é negativo, então por isso que aqui está negativo, menos 5 sobre 2. R ao quadrado é igual a 9. Se o R ao quadrado é igual a 9, o quadrado passa como raiz, raiz de 9 é 3, certo? Então aqui, centro é meio e menos 5 meios e o raio é igual a 3. É só comparar, bem simples de entender. Exemplo 3. Determine a equação reduzida da circunferência de centro 0, 5 e 7, raio 4, correto? Então aqui eu tenho, nesse caso, eu tenho o centro, que é o A e o B, e o raio, que é 4. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Substituímos, correto, pessoal? Então essa aqui é a equação reduzida. Está bem simples de entender, correto? Vamos lá. Exemplo 4. Determine as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência de equação. X menos 3 ao quadrado, tá? Mais Y menos 8 ao quadrado igual a 121, tá? Aqui é X mais é Y. O que vai acontecer? Eu tenho que é X menos A mais Y menos B igual a R ao quadrado. Eu tenho que o A, que aqui é x0, que é a mesma coisa, é 3, e o B, que é o y0, é 8. Então, o meu centro é 3 e 8, certo? Agora, se o R ao quadrado é igual a 121, o quadrado passa como raiz, por isso que esse R está dando 11, ok? Então, presta bem atenção que está pedindo as coordenadas do centro e do raio. Quando você compara, quem está aqui dentro é o A, quem está aqui é o B. Se mudar o sinal, quer dizer que eles vão ter sinais negativos, tá? Quer dizer que é sempre o contrário. Se aqui está negativo, ele é positivo. Se aqui for positivo, o resultado é negativo. Exemplos aqui, ó. Encontre as coordenadas do centro e o valor do raio da circunferência de equação. Observa bem aqui, ó. É para ter x menos alguma coisa.
Como não tem, isso quer dizer que o A é zero e o B é zero, tá? Ó. E o R ao quadrado é igual a 25. O quadrado passa como raiz, por isso que o R está dando 5, certo? Lembra de uma coisa, toda circunferência com centro na origem vai vir no formato x ao quadrado mais y ao quadrado. É uma dica preciosa para vocês, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado nesse formato, o centro é a origem, 0 e 0, ok? E aqui R ao quadrado igual ao número que vier depois da igualdade, passando como raiz quadrada. Observa bem isso aqui, ó. X mais 2 ao quadrado mais y menos 9 ao quadrado igual a 3. Lembra que se aqui for positivo, isso quer dizer que o valor vai ficar negativo. Então, o meu A, o x0 é menos 2. Se aqui for negativo, isso quer dizer que o B é positivo. Por isso que aqui deu 9. Então, a minha origem é menos 2 e 9. Aí eu pego o R ao quadrado e igualo a 3. Se eu igualar R ao quadrado a 3, eu vou resolver essa equação. O quadrado passa para lá como raiz quadrada, o que ocasiona que o R é igual a raiz de 3, tá? É só não lembrar desse detalhe, você vai realmente resolver todos os problemas sobre a equação reduzida da circunferência, certinho? Relembrando, se aqui for positivo, o valor é negativo. Se aqui é negativo, o valor é positivo. É só você lembrar de trocar, ok? Olha só esse exemplo extra. A equação abaixo é a equação reduzida da circunferência C, 2 e 3 e raio 5. Ok? Por quê? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Menos A. Se aqui é positivo, quer dizer que aqui mantém o sinal negativo, correto? Se o raio é 5, 5 ao quadrado dá exatamente quanto? 25. Olha o exemplo 2. A equação abaixo é a equação reduzida da circunferência C, 1 menos 3 e raio 2. X menos A fica x menos 1 ao quadrado. Como aqui está negativo, há o confronto de sinal, como a gente já mencionou. Por isso que aqui ficou positivo, tá? Agora, por que aqui deu 4? Na fórmula é r ao quadrado. Se o r é 2, 2 ao quadrado dá exatamente quanto? 4. Ok? Vamos ver o exemplo 3. A equação abaixo é a equação reduzida da circunferência de centro C, 0 e menos 10 e raio 1. Colocamos aqui na fórmula x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Como o a é zero, vai ficar x menos 0 ao quadrado, vai dar x ao quadrado. Mais y menos 10. Opa, menos da fórmula com menos, por isso que aqui é positivo, tá? E 1 ao quadrado é 1, por isso que ficou nesse formato, tá? É só não esquecer desse detalhe. Pessoal, não tem muita dificuldade aqui. É só você acompanhar, lembrando sempre que se aqui está positivo, aqui dentro continua negativo. Se aqui um dos valores é negativo, aqui dentro vai mudar o sinal. Não esquece disso, tá? E o que vem depois da igualdade é sempre o r elevado ao quadrado. Certinho? Então, bora ver isso aqui. Agora vamos prestar bem atenção nessa questão, que ela é um pouco mais trabalhada. De acordo com a regra 2 da FIFA, a bola oficial de futebol deve ter sua maior circunferência medindo de 68 centímetros a 70, tá? Isso aqui é norma, convenção. Considerando a circunferência com 70 centímetros e usando o referencial cartesiano para representá-la, como no desenho, a seguir, poderíamos dizer qual é a sua equação. Então, espera aí. Primeiro que aqui eu tenho que a bola tem 70 centímetros, então eu vou ter que trabalhar agora aqui o comprimento. Mas o que é isso, professor? O comprimento é você pegar uma circunferência, cortar e esticar. Digamos que eu pego essa circunferência e corto. Se eu esticar, ela tem um comprimento. O comprimento é 2πr. Vamos lembrar quantas crianças eu posso pôr dentro de uma circunferência? 2 pirralho, viu? 2πr. Falou em comprimento, é 2πr a fórmula. Eu tenho que esse comprimento, o problema fala que é 70. Então eu vou pegar 2πr igual a 70, correto? Agora eu quero isolar o raio vai ser 70, passa dividindo sobre 2π, tá? Então nesse caso aqui, se eu simplificar por 2, vai ficar que o raio é 35 sobre π. Ok? Só relembrando, comprimento é 2πr. De onde é que saiu essa fórmula, professor? É a fórmula que você tem que memorizar quando falar em comprimento de uma circunferência, tá? O C vale 70, 2πr repete, o 2 que está multiplicando, 2π passa dividindo. Como são pares, eu simplifiquei por 2. E o que é isso daqui? É justamente a medida do raio. Como a circunferência possui o centro na origem, tá? Do sistema de coordenadas, então o centro é 0 e 0, ok? É só você ter a definição do que é colocado aqui, ó, referencial cartesiano. Então o meu centro é 0 e 0.
Eu vou reescrever, então, ó, o centro é 0 e 0. 0 para x e 0 para y. A fórmula da equação reduzida é essa daqui. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O meu a é 0 e o meu b é 0, ok? E o raio? Mas quem é o raio, professor? O raio está dizendo aqui que é 35 sobre π. Como o raio é 35 sobre π, eu vou colocá-lo aqui elevado ao quadrado. X menos 0 é x, por isso que vai ficar x ao quadrado. Y menos 0 é y, por isso que vai ficar y ao quadrado. E isso aqui eu deixo nesse formato, tá? Então, essa é a equação reduzida da circunferência que corresponde a esse problema. Mas como assim, professor? De acordo com a regra, né, a bola deve ter circunferência, que é, nesse caso aqui, que você possa ter, ó, a circunferência dessa bola, de 68 a 70 centímetros, ok? Considerando a circunferência como 70, então isso quer dizer que uma volta aqui completa vale 70 centímetros. Então, por isso que a gente substituiu na fórmula. Eu quero saber qual é a equação reduzida que contempla esse problema. Comprimento é 2πr, eu igualei a 70. Mas por quê? Porque quando falar em circunferência, o comprimento dela sempre é 2πr. Não esqueça de um detalhe, tá? Quantas crianças eu ponho dentro de uma circunferência? 2πr, para tu não esquecer a fórmula, que é 2πr. Correto? Nesse caso aqui, o comprimento é 70, eu apenas substituí e aqui eu repeti. Eu quero achar o raio. O 2π que está multiplicando, eu passei o quê? Dividindo. Por isso que esse raio ficou nesse valor. Qual foi a alteração daqui para cá, professor? São pares, eu dividi por 2. Por isso que ficou 35 sobre π. Ok? Então não está tão complicado assim essa questão, certo? Agora aqui você tem que lembrar de uma coisa, ó. As coordenadas aqui estão no centro. Se estão no centro, quer dizer que está na origem. Logo, o meu A e o meu B é 0. Isso quer dizer que o centro do plano cartesiano é 0 para x e 0 para y. Por isso que ficou nesse formato aqui, ó. Ao substituirmos, encontramos essa equação aqui prontinha para que a gente possa resolver o problema. Certinho? Então, nesse caso, vem para cá comigo para que você consiga visualizar. Se você realmente tem alguma dificuldade em questão de geometria analítica, revisa essa aula, entra na plataforma Eduque para que você compreenda. Equação reduzida da circunferência, certinho? Eu espero então você na próxima aula. Sou o professor Emerson.